Primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Meu nome é Fernando Morato e estou aqui tentando ajudar as pessoas de boa vontade e de curiosidade a penetrar um pouco melhor esse reino das palavras que é representado pela poesia nas imagens criadas pelo Carlos Drummond de Andrade. Penetra surdamente o reino das palavras. Lá estão os poemas que hão de ser escritos. Então, agora, na verdade, a gente não está pensando nos poemas que hão de ser escritos. Estamos falando dos poemas que já foram escritos. Tem muita coisa que foi escrita, tem muita coisa que vale a pena ser conhecida. E a gente precisa, às vezes, de um pouco de condução, um pouco de boa vontade para poder penetrar um pouco melhor esse reino das palavras. Eu estou aqui tentando ajudar. E às vezes, esse reino das palavras traz coisas que são muito familiares. Outras vezes, ele traz coisas que não são tão familiares e podem criar um pouco de problema ou criar um pouco de espanto e, muito frequentemente, de preconceito. A língua portuguesa tem muitas vertentes. A gente mais frequentemente olha para Brasil e para Portugal, mas tem muita coisa além desses mares já navegados. Usando a imagem do Camões, a gente precisa passar por mares nunca antes navegados que são tão importantes quanto. E para isso, é importante olhar para a poesia. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra Olha poesia. pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Pois bem, além de Portugal e Brasil, vários outros lugares no mundo falam a língua portuguesa por causa da expansão que os portugueses empreenderam em fins do século XV e começo do século XVI. Hoje em dia, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde falam português, Macau fala português, Timor-Leste voltou a falar português recentemente e a gente tem uma grande quantidade de pessoas que não só estão falando, mas estão entrando na grande conversação que é a poesia. De Moçambique vem um poeta pouco conhecido, bastante interessante, chamado Gulamo Khan, jornalista, viveu entre 1952 e 1985, exatamente o período em que as coisas ferveram em África e que Moçambique, junto com outras nações africanas, fez um movimento de recobrar a sua independência. E depois desse movimento, entrou numa guerra civil que durou muitos anos até que as coisas se estabilizassem um pouco mais. Em todo esse período, boa parte da expressão feita foi em língua portuguesa. O Gulamo Khan estava plenamente imbuído, embebido desses movimentos todos que faziam parte da dinâmica africana desse momento. E escreveu um poema interessantíssimo que foi publicado póstumamente no livro Moçambicanto, que saiu um pouco depois de ele ter morrido. O poema se chama De Sul para Norte. De sul para norte, o vento degola, o instinto mátrio amanha a gleba. Vem dos teus olhos o sabor do tamarindo, meu amor camponesa desnalgada. Nas mãos de chiçanos e malangatanas, onde a umbila descascada a semente, enlevada jorrando no peito a esperança, a alva aurora dos sonhos sonhados, no regaço sereno que liana a liana, dedos secos souberam entrançar? Teus filhos aprendemos a carpir esse túmulo cavado para lá das lágrimas. É um poema interessantíssimo, é um poema muito pungente, que fala sobre questões sérias, a começar com esse título de Sul para Norte,
que inverte a dinâmica usual do colonialismo, em que os países do norte da Europa, em geral, se impuseram aos países do sul. E aqui já está metaforizado no próprio título a ideia de esse sul voltar para o norte e contribuir de alguma forma e trazer alguma coisa que não faz parte desse norte, mas acabou fazendo parte, porque o norte, com muitas aspas, colonizando o sul, acabou fazendo com que o sul fizesse parte, em alguma medida, daquilo que o norte representava. E falando que de sul para norte, o instinto mátrio amanha a gleba. A imagem é forte sobre uma conexão telúrica, sobre uma conexão do sujeito com a terra, com uma vivência que diz respeito à materialidade do lugar onde as pessoas nasceram. Mas essa materialidade também se realiza através da escrita, através da palavra, que agora, do sul, volta para o norte, levando um pouco dessa materialidade. Vem dos teus olhos o sabor do tamarindo, meu amor, camponesa desnalgada. Que bonita imagem, meu amor, camponesa desnalgada. Essa mulher sem nádegas, parece, mas ainda assim é o meu amor, é uma camponesa. E aqui um dado interessante. Vamos abrir um parênteses. Esse poema cria certas dificuldades que, na verdade, não são defeitos, são qualidades. Que dificuldades? A falta de pontuação faz com que o leitor tenha que responsabilizar-se por fazer a segmentação. Os versos já estão dados. A disposição gráfica das palavras na página separam os versos de maneira que indicam para a gente como lê-los. Mas como esses versos se conectam uns com os outros? O primeiro vai ser continuado no segundo, ou o primeiro é uma frase independente que depois vai ser simplesmente aproximada de uma outra frase independente? E nos versos que estão ao meio, no recheio do poema, deveríamos conectá-los com a frase, com o verso anterior ou com o verso posterior? Nesse exemplo aqui, que é muito claro, vejamos. Meu amor, camponesa desnalgada, nas mãos de Chissanos e Malangantanas, onde a umbila descascada a semente. E aí? As mãos de Chissanos e Malangantanas estão fazendo referência à camponesa desnalgada ou à umbila do verso de baixo. Isso a gente não sabe. E, na verdade, isso foi deliberadamente deixado em suspenso para que os leitores se responsabilizem e criem seus próprios significados. Ai, que coisa primitiva, falta de sofisticação. Não. Isso é exatamente o que acontecia com a poesia grega e latina, porque, se vocês se lembrarem, os sinais de pontuação só surgem no final da Idade Média. Foi só por volta de 1400 e pouco que começaram a se criar sinais de pontuação. Antes havia pontos que marcavam fins de palavra e era muito raro que a gente tivesse uma explicitação de onde as frases começavam, terminavam. Ainda mais o latim e o grego tinham outros problemas de sintaxe que eram mais complicados e se desenvolveu toda uma disciplina de interpretação para poder compreender melhor como eram os versos. Eles não estão, então, submetidos imediatamente a um rigor e a um cabresto dado pelo poeta. Na verdade, eles são livres e a gente tem que participar da liberdade deles. Fecho parênteses. Então, essa camponesa desnalgada, está ela na mão de Chissanos e Malangantanas? E aí uma questão fundamental. Que raio é Chissanos e Malangantanas? Chissano é uma referência provavelmente a Joaquim Chissano, que foi o primeiro presidente de Moçambique. Malangantana, pintor bastante importante. E aí se sobrepõe de novo o aspecto político, o aspecto artístico.
como o próprio poema está falando de sul para norte, que na construção imagética do poema reforça essa dualidade e essa dinâmica que agora o sul está reagindo e está trazendo algo de novo para o norte que o colonizou, a dimensão política que esse texto pode ter está agora mais explicitada ao justapor Chissanos e Malangantanas. E depois com essa imagem belíssima que vem logo na sequência, onde a umbila descascada semente enlevada jorrando no peito a esperança. A umbila é a árvore que sangra, é uma árvore típica das savanas africanas que tem uma seiva vermelha e quando ela é cortada, parece que ela está sangrando. Veja algumas imagens de umbila aqui que são muito ilustrativas. E aí, é uma coisa interessante, como eu tinha mencionado, essa umbila sangrando, ela vem sangrando das mãos de Chissanos e Malangantanas. Agora, o artista sangra também, o artista usa o sangue, o político, que pode ser às vezes identificado positivo ou negativamente, em geral, as pessoas gostam de identificar os políticos negativamente. Poderia estar gerando sangue. Agora, o artista também gera sangue. E, independente desse sangue, ele está fecundando e ele está criando coisas novas. Essas imagens todas ficam latejando aqui, nesse poema, de uma forma importantíssima e interessante. E agora? Mas como é que eu vou saber o que é umbila? Ora, do mesmo jeito que você vai saber o que é mequetrefe, ou que você vai saber o que é átrio, o que é igreja, a língua não é um ente estático, que a gente pega um dicionário e resolve tudo. Não, a língua está em constante movimento. E se a língua portuguesa hoje está tão diferente no Brasil e em Portugal, pela incorporação enorme de elementos indígenas e africanos no Brasil, mas também certos outros elementos árabes, elementos latinos. Agora tem uma nova coisa, que é elementos africanos também estão entrando. E a língua portuguesa é um espaço aberto o suficiente para poder incorporar todos esses elementos também. Não há problema. No redaço sereno de liana em liana, dedos secos souberam entrançar. Aqui é o único ponto de interrogação que, de novo, onde começa essa pergunta? Começa lá na camponesa desnalgada? Começa nas lianas alianas, nos cipós da cipós? Tem sentido pensando em entrançar, mas onde? Qual é o limite? Incorpora Chissanos e Malangantanas ou não incorpora? Incorpora a umbila ou só as lianas e lianas? E cada momento que você lê, cada possibilidade de leitura, cada segmentação que você faça, vai criar uma nova compreensão de o que é essa dúvida, de o que é esse entrançar. Porque é um entrançar imediatamente, claro, de cipós, mas quando a gente pensa em entrançar o sangue da umbila, ou a camponesa desnalgada, ou Chissanos e Malangantanas, nesse mesmo tear, o que a gente tem? Uma tapeçaria incrível de realidade, palavra, de vivências que o Ghulam Khan está construindo nesse seu poema. Teus filhos aprendemos a carpir. E aí é interessante porque o poeta se insere nessa gleba que estava lá no segundo verso. Ele se insere nessa gleba e admite que nós estamos aprendendo a carpir esse túmulo cavado para lá das lágrimas. Essa imagem da gleba, da terra que acolhe, mas ao mesmo tempo é perigo, como essa vivência do país em guerra civil, e, ao mesmo tempo, se abre para a construção, porque nós estamos cavando esse túmulo, e é um cavando que não é necessariamente fatalista, mas tem um elemento, tem um quê de positividade, porque é o que a gente pode fazer. E é o que a gente pode fazer nesse movimento de sul para norte, de abrir para esse universo que é a língua portuguesa, outras brechas e trazer a contribuição de África também. Gostou do poema? Eu acho que ele merece uma segunda leitura.
é importante olhar de novo. Vamos olhar para a poesia?